noite. Boa noite. Essa é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Vocês já estão na aula 10, né? Essa aula que a gente vai falar hoje aqui. Espero que a gente consiga conversar, trazer. Eu percebi ali, quando eu estava ali, ouvindo, que vocês são bastante participativos, né? Vocês estudam, conseguem estar juntos, né? E eu, quando cheguei, tive um probleminha ali, o computador não leu o PPX, né? Mas aí os meninos ali, com o seu conhecimento, conseguiram, eu estava ficando já desesperada. Eu falei, vou dar aula sem nada, mas eu vou. Se fosse preciso, né? Eu nem ia usar o recurso, mas aí deu certo. Conseguimos jogar a internet, e aí, né, jogou para o e-mail de um, para o e-mail do outro, e acabou que está aqui. A apresentação está aí, né? Para poder dar um suporte, né, para nós, para a gente poder estar aqui juntos conversando a respeito da aula de hoje. Eu gosto de sempre lembrar que a gente tem na aula uma mensagem, né? Uma mensagem que traz lá no fundo para nós, para a nossa compreensão do que isso significa, né? Qual é a essência da aula? O que ela quer trazer de mensagem para nós, né? Hoje o tema é a fraternidade dos espaços, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês têm alguma ideia do que seja? Você sabe como é seu nome? Adriana. Já está aqui discursar. Pode comentar com a gente? São grupos, né, que se reúnem para estar auxiliando, pesquisando e enviando aqui para a Terra determinadas questões, como vai ser tratado ou não, pode ser corrigido. Alguns desencarnaram próximo da pandemia, Aí também tem aquele grupo que se reuniram, são da fraternidade, e aí junto também tem os socorristas, né? Mas a partir dali nós temos o objetivo de estar estudando, pesquisando e enviando mensagem através dos médios para estar orientando determinada grau de situação. Você deu um panorama bem geral, né, a respeito da ação. Oi? Eu fiz uma pesquisa, eu já conheci o Hilarion, né? A fraternidade do espaço, para mim, né, são a primeira fraternidade dos cruzados, que é esse Ismael, anjos do ar do Brasil. Né? Fraternidade Trevo, esse no mediador, que ele mente Jesus. Fraternidade da Humanidade dos Humildes, que é o Bezerra de Menezes. Que beleza! Fraternidade Essênios, que é o Hilarion. O Hilarion, né, foi o Paulo que está. Que beleza! Parabéns, tá? Vocês estão bem antenados. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa a respeito? O que vocês conhecem, sabem, o que vocês acham que seja a fraternidade dos espaços? As fraternidades do espaço? Tem várias fraternidades, né? A fraternidade dos humildes, né? A fraternidade dos operantes, né? Tem várias. São várias frentes, né? Isso. Aí uma pergunta, né? Antes de eu apresentar qualquer coisa, tá? O pessoal está tudo bem, nós estamos bem? Olha, estão sabendo? É que sim, nós somos muito bonzinhos para eles. Só agora no começo, depois a gente vai ficar ruim. Né? A gente mandou o livro Ótimo. para eles, o grupo. Beleza, parabéns para vocês. Mas aí, uma pergunta, né? Assim, para vocês pensarem. Bem geral, não específico de uma fraternidade. Por que eles se reúnem? Para contribuir com o que nós precisamos de cura, tratamento aqui. Então, eles lá contribuem de uma outra forma, numa outra dimensão, outro espaço, ajudando, auxiliando quem está aqui na Terra ou as pessoas que estão aqui. A evolução da Terra. Isso. Mas o que leva eles a se reunirem? Qual é o que é, assim, o ponto principal?
uns outros se reúnem numa outra fraternidade. Como se chama? Ana. A Ana, né, trouxe alguns nomes de algumas fraternidades, né? Então, por que tem tantas fraternidades, né? Porque são fraternidades várias. Então, um se reúne numa, outra se reúne em outra. Como se fosse cada um uma especialização, ou cada um um segmento, cada um trata de alguma coisa, de algum tipo, de algum jeito. Sim, é isso. Mas tem uma palavra. Identificação? Uma palavra. Identificação? Nossa, é isso. As palavras são todas certas. Sim, está tudo certo. Mas tem uma palavra-chave que diz tudo isso que vocês falaram. Afinidade. Né? Eles têm afinidades por esse tipo de atividade. Por exemplo, né, os humildes que são os médicos, né? Médicos, enfermeiros, dentistas. Aí, os outros têm afinidade pela segurança. Aí tem lá os soldados, tem os guardiões, e tem lá inúmeros outros tipos de espíritos que têm afinidade na segurança e na proteção. Aí eles têm os instrumentos, seus meios de proteger. Aí tem aqueles outros que vão ajudar a evoluir moralmente, que é uma principal, que é, inclusive, a que gerou, né, a escola da Aprendiz do Evangelho. Qual seria? O trevo? A do trevo. Então, aí a gente vai contar essas histórias aqui. Vocês vão ter mais pra frente, né, lá na escola, aulas mais especializadas, mais detalhadas sobre eles. Mas a gente, você vê como é interessante a gente conhecer um pouco. Eles estão no plano espiritual, mas será que a gente pode também ter fraternidade no plano material? Pode, né? Sim, aqui é uma oportunidade, não é? E o que quer dizer a palavra fraternidade? Alguém sabe me dizer o significado da palavra? O que quer dizer? Qual é a origem dessa palavra? Irmandade, mas a própria palavra, né, fraternidade, ela tem sua origem, que é isso que vocês falaram, irmandade. Mas ela tem uma palavra. É uma reunião determinada com um bem comum. Sim, isso. Mas assim, fraternidade é uma palavra em si, né? Qual que é a origem da palavra fraternidade? Fratello. Fratello é uma palavra que quer dizer aquilo que vocês falaram, irmandade, irmãos. Uma palavra italiana, fratello, que é de irmão, né? Mas por que agora, outra pergunta, por que esse termo irmão? Irmão, como é que a gente vê essa palavra? Irmão. Somos todos filhos do mesmo pai. Mas assim, vamos levar aqui para a nossa vida do cotidiano, né? Na nossa casa, na nossa família, né? Como é que se estrutura uma família? De uma forma assim, de uma forma geral, como é que se estrutura uma família? Pai, mãe, irmãos. E esses irmãos, normalmente, eles crescem juntos, naquela vivência daquela família, né? Eles têm aquela situação daquela família, dela, né? Da própria pessoa. E aí cada um tem as suas características próprias, né? Umas têm mais dificuldade, outras têm menos dificuldade, um se separa, um morre, o outro vai não sei para onde, um é doado, uma família se desfaz. Existe, né? Inúmeras situações para todas as famílias. Mas a palavra irmão é justamente a questão de crescer junto, né? Experiências juntas. Então, lá na idade adulta, já maduro, ou idoso, vai se lembrar da sua família, vai lembrar de como? Vai lembrar da sua vida, né? Ai, meu irmão, minha irmã, a gente brincava muito, a gente discutia muito, a gente tinha umas horas que a gente se arrancava o cabelo, mas outras horas a gente se ajudava muito nas nossas dificuldades. Não é isso? Então, a essência da palavra fraternidade e a fraternidade em si, a essência dela
É isso que vocês falaram, irmandade, irmãos, ou seja, somos irmãos do mesmo Pai, nós somos irmãos em espírito, e aqui estamos buscando o quê? Exatamente, essa afinidade, essa busca de compreender, né, a nossa vida. E aí a gente vai junto, não é isso? Um está ajudando o outro aqui? Nós estamos juntos aqui? Aí tem alguém que dirige, né, que ajuda a gente aí, né? Então vamos, olha, então aqui, fraternidade de espaço. Pode virar para mim, próximo? Qual o objetivo então, né? Conhecer a existência de determinadas organizações de espíritos superiores, né? Você sabia que tem fraternidade do mal também? Tem do mal também, eles são muito bem organizados também tem, né? As fraternidades do espaço. Aqui, a partir da fraternidade do espaço, quando iniciou, né, todo um trabalho de organização lá começou com o Edgar Moon, né, essa aproximação, esse trabalho, não que não existisse antes, mas nesse momento, nesse nosso propósito, o Edgar Moon, né, que desenvolveu a Aliança Espírita Evangélica, né, juntamente com equipes de médiuns e outros trabalhadores e da equipe espiritual, e ele organizou antes a Federação do Estado de São Paulo, né? Era uma casinha simples. Aí quando ele chegou lá, isso era uma missão dele, né? A gente entende isso, pegando a história dele, vendo tudo como se desenvolveu. E aí quando ele chegou lá, ele organizou, ele começou a ver e trazer os seus conhecimentos, a sua vivência, como que ele queria fazer, buscou organizar de uma forma, né, estruturada administrativamente, e também buscou compreender os aspectos espirituais de tudo aquilo. Daí, depois de tudo isso organizado, né, que ele, nessa época, né, São Paulo, lá em 1930, 1940, estava acontecendo o quê no mundo? A Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. Você imagina, né, a situação do planeta nessa Segunda Guerra Mundial. Todos os países, de alguma forma, foram envolvidos nessa energia de guerras, né? E quando o Edgar estava organizando, nesses momentos de organizar, de perceber, de entender como que isso acontecia, ele recebia muitas mensagens espirituais. E o Bezerra de Menezes, né, que foi uma pessoa que trabalhou muito aqui encarnado, né, pela organização da doutrina espírita, lá no plano espiritual, ele, né, como médico, né, ele trabalhou muito no sentido de ajudar a saúde das pessoas, embora as outras coisas também. E ele pediu, né, que todos fizessem as orações, né, tem momento de reunir-se juntos num determinado momento, num determinado horário, para poder vibrar pelo bem, né, de todas as pessoas. E o Bezerra de Menezes foi todos os locais do Brasil que tinha centro espírita, através de todos os seus emissários, trabalhadores junto com ele, para pedir a todos que vibrassem, que orassem, que fizessem emanações de amor pelo mundo, principalmente pela Europa, onde estava acontecendo, né? Então, com esses trabalhos, né, Edgar Moon, ele começou a perceber que o plano espiritual era muito bem organizado. E ele estava tentando organizar a federação, os trabalhos. E nesse momento de guerra, né, lá fora, e no Brasil também, estava havendo muitas mudanças aqui em função disso. Em São Paulo, né, nesse momento, lá em 1930, né, São Paulo era uma cidade que era só de café, uma cidade que não tinha nem ruas assim, asfaltadas. Ela começou a receber uma quantidade enorme de pessoas vindo de outros estados, vindo prestar trabalhos aqui, porque eles estavam buscando, né, sobreviver. Porque no estado que eles tinham, que eles viviam, eles não estavam conseguindo, então estavam buscando um local onde eles pudessem trabalhar e ter recursos. Pessoas que nunca mais iam conseguir voltar para casa.
Pessoas que nunca mais, talvez, vissem suas famílias. E também vindo da Europa, um êxito muito grande de pessoas da Europa. A gente recebeu, né, migrações muito grandes, muito grandes de pessoas vindo da Europa para cá. Então, pessoas começaram a se acumular de muita gente, e essas pessoas estavam muito sofridas. Pessoas precisando de amparo, pessoas precisando de acolhimento, pessoas precisando. Então, esses 3 trabalhos, assistência espiritual, curso básico de espiritismo, escola de aprendizes do Evangelho, ela veio dessa proposta, dessa organização, porque aquele acúmulo grande de pessoas precisando de um amparo, precisando de um auxílio, precisaria estar organizado. Um trabalho que pudesse atender a todos, né, de uma forma em que eles tivessem esse amparo, essa acolhida nossa, e também recebessem um amparo espiritual, orientação, tratamento. Então, com esse panorama, né, com esse auxílio, com essas migrações que foram pedidas para todo o nosso país, para poder melhorar o mundo, aquele êxodo, né, muito grande vindo do nosso estado, São Paulo, com essa organização, as fraternidades do espaço que se aproximavam, eles percebiam ali uma intenção, uma organização, uma vontade de fazer as coisas. E por isso eles começaram a auxiliar, entrar em contato, né, e se apresentarem. Então, a dos cruzados, por exemplo, né, vieram oferecer segurança. Né, a dos humildes, né, que veio oferecer um amparo espiritual de acolhida emocional. E por isso também a saúde física, né, a saúde emocional, espiritual. E com isso começou a organizar os trabalhos. Aí surgiu a assistência espiritual. Né? Assistência espiritual, o que é assistência espiritual? Não é uma acolhida da casa espírita? Né? Ela recebe, né? A casa espírita recebe a pessoa, conversa, né? Acolhe com uma conversa. Aí tem uma preleção que vai trazer para a gente momentos de reflexão. Vai haver também depois um tratamento, né? Um passe, né? Magnético, espiritual, para auxiliar a gente a se equilibrar, né? Para ajudar a gente a estar bem fisicamente, espiritualmente, para a gente conseguir conduzir a nossa vida. Aí na assistência espiritual também nós temos as orientações, né? Que a gente não recebe as orientações lá na nossa entrevista, né? Que vem, olha, né? Procure fazer isso, faça isso, né? Assim, é uma orientação para a nossa caminhada, né? Muitas vezes a gente chama de puxão de orelha, né? Às vezes é um puxão de orelha que a gente recebe, mas a gente tem que ver isso como uma acolhida de amor. Porque muitas vezes a gente está indo nos caminhos que não é muito bom. Aí a assistência espiritual vai nos fortalecer, nos equilibrar, nos dar as condições de estar, então, bem, estarmos bem. E aí, dentro da assistência espiritual, a gente recebe o convite da escola, né? Vocês não querem conhecer a escola? Não, né? Estão surgindo, né, o curso básico de espiritismo, né, um curso que vai dar para a gente essas informações básicas, gerais, para poder a gente conhecer um pouco, saber, né, como que é essa coisa, né, o que é isso que a gente está vendo aí, o que é a doutrina espírita, o que é religião, o que acontece. Lá nesse curso básico ajuda a gente a ter esse entendimento. Daí depois a gente é convidado para a escola. Da escola, o que ela vai trazer para a gente? A escola vai trazer para a gente um convite de autoconhecimento, de aprofundar o nosso conhecimento de nós mesmos. Isso que estavam fazendo até agora, reforma íntima, afirmativa, né? É um convite, né? Para a gente se olhar, se observar, a gente compreender quem somos nós, né? E também a escola vai trazer para nós um ensinamento sobre Jesus, sobre o amor dele por nós. Porque geralmente a gente tem a ideia de um Jesus, né, muito longe, né? É um Jesus difícil de acessar. Muitas vezes a gente tem uma ideia, né, mais assim, distante, né? Deus lá em cima, longe, Deus está lá, Jesus também está lá, né? A gente vai ver que Jesus não está lá, Jesus está aqui. Então a escola traz essa proposta para nós, de conhecer a doutrina espírita também, né? Então, qual é o objetivo então das fraternidades?
trazer tudo isso para a gente. E nos amparar, como todo mundo falou, você falou, tá certo, né? Nos ajudar, nos orientar, de todas as formas possíveis e que a gente nem consegue imaginar que a gente recebe esses amparos, né? Pode virar para o próximo? A letra ficou pequenininha aqui. Quem for aumentar lá, ó, ali embaixo, ó, tem um maisinho. Olha lá, Edgar Morin, né? Então aqui, né, já trazendo, né, só volta um. Aqui que eu já comentei um pouco, né? É dirigente espírita que criou a Escola de Aprendizes do Evangelho lá em 1950. Então, a Escola de Aprendizes do Evangelho, e essa escola, ela não é só da Aliança Espírita Evangélica, né? Ela surgiu lá na federação, porque Edgar Morin estava lá organizando, né? Surgiu lá. Hoje, lá, eles têm uma forma, né, de fazer. E a doutrina, né, a federação, ela também tem outros segmentos, né, que não são nem da aliança, nem da federação, que utilizam da estrutura da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, ela foi criada em 1950 lá, né? E aí ele escreveu um pequeno opúsculo, dá um pouquinho curto, né? Ele escreveu um pequeno opúsculo, né? Ou seja, um livro pequeno, falando sobre as fraternidades. A gente encontra ele na internet, né, o texto. E esse texto está contando assim, um resumo de tudo o que ele fez desde lá do começo. E aí ele fala de algumas das fraternidades, as principais, aquelas que se apresentaram na época, os índios que se apresentaram na época para auxiliar, né? Naquele momento em que ele estava organizando. Né? Então, tem lá o índio, o Itaporã, o Corutá, né? Aí tinha outros que se apresentaram para dar ali todo o amparo, a limpeza dos ambientes, né? A limpeza de, né? Assim, energética, a segurança, a proteção, a orientação espiritual, tratamento de saúde, a orientação moral. Né? O que é orientação moral? Senão os segmentos, né, do que Jesus nos ensinou. Né? O que Jesus ensinou para nós? Qual foi a base do ensinamento de Jesus? Amor. Como você chama? Seu Benedito. O senhor está olhando? Acertou? Sim, ó, de primeiro. Amor. Né? Quais foram as duas leis que ele ensinou? Que as duas são quase que uma só? Exatamente. E você amar o próximo como te amar. Essa é a moral de tudo. É a moral, é o amor. E do amor vem a caridade, a misericórdia, o auxílio, né? O amparo. Então, aí esse opúsculo está contando tudo isso para nós, né? De uma forma assim, bem resumidinha. Mas ele está assim, bem recheado de informações. Pode passar para o próximo? E aqui nós temos, né, falando sobre. Puxa um pouquinho para lá, ou diminui um pouquinho, só um tiquinho, um ponto. Porque está ali, pegando no cantinho. Aí. Dá para ler. Aqui são algumas obras só, né, que elas citam, né, as fraternidades. Então, a Marta Galego Tomás, ela foi uma médica que trabalhou junto com o Edgar Morin nessa época, nesse momento que ele estava organizando. Então, tinha um grupo de médiums, né, e aí tinha vários grupos de médiums, e ele, tipo, o que Allan Kardec fez, ele fez também. Então, ele queria saber, né, de alguma coisa, ele colocava dentro do envelope e colocava lá, e os médicos tinham que falar o que era aquilo e qual que era a resposta para aquilo. Então, ninguém nem lia o que era. Então, eles tinham que, né, ter acesso à orientação espiritual de uma forma total. Então, o grupo de médicos, cada um trazia, né, as informações para ele poder ter certeza de que aquelas informações estavam corretas. Né? Tipo, né, alguém que se apresentava como uma pessoa, né, da fraternidade, ele queria ter a comprovação, compreender mais sobre aquilo, então ele fazia isso.
ele foi conjugando e organizando dessa forma. Né? Então, a Marta, ela fez parte desse momento, né? E ela, com a acessibilidade dela, ela conseguiu, né, acessar lá o Instituto. Esse Instituto de Confraternização Universal, ele é no espaço, ele não é material, né? E ele está aqui na área espiritual. E através do acesso a esse instituto, ela ficou tendo conhecimento, ela teve conhecimento das fraternidades, desses trabalhos, desses grupos, né? Em que se reuniam por afinidades e que desenvolviam esses trabalhos de amparo, de orientação, de auxílio. Principalmente nesse momento aqui no Brasil, porque o Brasil estava sendo procurado por todos. Por quê? Porque ele tem um livro, ó, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto Campos, em que está falando exatamente do propósito, né, que nós temos de melhorarmos a nós mesmos através da vivência aqui no país e ajudar os outros, né? O Haroldo Dutra, uma vez numa palestra, ele falou assim: eu descobri agora por que o Brasil, por que eu estou no Brasil? Né? Porque se o Brasil é pátria, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, eu estou aqui para aprender o Evangelho, na prática. É fácil viver no Brasil? Por um lado, não, mas por um outro é. Né? A gente tem coisa que a gente não tem, nos outros países não tem. A gente tem SUS. Eu ia dar esse exemplo agora. O SUS. A gente Não não reclama, mas aqui igual tem tratamento médico que nem aqui. E quando eu trabalhei nessa parte da fraternidade, e aí onde fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, né? Aí eu comecei a pensar. Aí eu falei assim, né? Aí a gente começa a fazer a ligação, né? Eu pensei no SUS, que ele atende todo o mundo inteiro, com todos os direitos. Também pensei na questão dos questão dos refugiados, os africanos, né? Os Agora refugiados. estão na praia. E tem uma coisa, É só para concluir. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu sempre ouço as pessoas falarem assim: o Brasil nem consegue cuidar dele mesmo, dos que estão aqui, mas aí ele traz mais para cá e tudo, né? Aí eu fiz essa conexão, né? Eu falei assim: ah, sim, então tá certo, é por isso, né? Então, mas tem uma coisa interessante, porque uma amiga minha, ela foi para os Estados Unidos e lá, a prima dela que ficou na casa dela lá, que ela foi trabalhar, ela foi trabalhar na empresa dela, e ela ficou na casa da prima. A prima teve neném, exatamente naquele período que eu estava lá. E o neném tinha a icterícia, né? Que precisava daquela luz, né? Ficar na incubadora, né? A criança não fica no hospital, ela vai para casa. Aí você quer botar ela na incubadora, você compra uma. Nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ninguém nega a cuidar de ninguém. Qualquer um que estiver morrendo na porta do hospital, eles põem para dentro e traz, para depois mandar a conta. Tem gente devendo até a terceira geração para pagar a conta. Mas eles curam. Sim, né? Aí tem uma coisa que eu conheci uma vez no meu trabalho, trabalhava na biblioteca da Andrade, eu conheci lá ele era um historiador, ele era, se não me engano, da França. Acho que era da França, não me lembro agora, que faz tempo, nem lembro o nome dele agora. Então ele estava trazendo a história dele, porque ele, como historiador, ele queria saber como que os jovens eram tratados, como que era a vida dos jovens, e aqueles jovens que faliram e foram presos, né? Estavam encarcerados. Como que era a vida deles, né? Então ele queria fazer um trabalho dentro, né, da pós-graduação dele. Aí ele conseguiu todo o amparo para isso, começou a viajar o mundo, né? O próprio país, ele foi no próprio país, e olhou lá os jovens largados. Ele foi em todos os outros países da Europa largados. Ele foi para a Ásia, lá eles passavam muito mal. Né? Eles eram assim, tratados assim: você é criminoso, então você não tem direito a nada. E lá o Estado não dá nada. Se você quer que tenha alguma coisa, você tem que dar roupa, cobertor, comida, remédio. É tudo a família que dá, o Estado não dá nada, só fica lá dentro. Né? Então ele foi, e ele fotografou, né, todas essas situações. Ele veio para o Brasil, veio alguns países aqui e veio para o Brasil. Ele chegou aqui e ficou encantado com a casa.
né? Aquela Fundação Casa. Ele ficou encantado, ele falou assim, gente do céu, não vou ter esse lugar nenhum no mundo, as pessoas são tratadas como gente aqui, né? Porque os outros países são largados. Você vê, o Brasil, né? Tem esse lado. A gente não consegue ver isso. Né? A gente reclama muito, né? A gente tem uma cultura de reclamar muito. É claro, tem muitas coisas boas. Né? Tem muitas coisas que a gente precisa de fazer a nossa parte. Né? Mas, você vê, né? Coração do Mundo, Casa do Evangelho. E estava lá, né? Aí falando a respeito das fraternidades também. No caminho, né? A Caminho da Luz, Emmanuel, na história espiritual do nosso planeta, né? E tem lá um capítulo que fala sobre as fraternidades. No Brasil, Coração do Mundo, Casa do Evangelho, que é a história espiritual do Brasil, né? Falando sobre as fraternidades desde o século XIV, antes de ser descoberto. No nosso lar também, né? André Luiz faz menções nessas fraternidades e sociais da América e do Oriente, né? Então, esses livros já, desde muito tempo, têm essa menção desses grupamentos de pessoas com funções específicas. Pode mudar, por favor? E aqui, olha, né? Então, como o início, né, das atividades da FESP, a Fraternidade Espírita do Estado de São Paulo, em 1936, aproximaram-se grupos de espíritos para auxiliar nas importantes mudanças sociais que estariam por vir. Para melhor entendimento desse assunto, vamos aqui apresentar, né, uma escala de tempo. Na primeira revelação, né, 1400 a.C. e depois os 10 mandamentos, né? A primeira revelação era o quê? Os 10 mandamentos. Moisés. Ele trouxe o quê? A lei. Ótimo, não tá, não? A gente já teve essa aula. A lei, né? Então, ele trouxe a lei. E aí a segunda revelação, lá nos anos 30, né, com o Evangelho, foi o que então? Jesus. O que ele trouxe? Qual que era a lei? Jesus trouxe amor. O amor. Amor. É a lei, o amor, né? E a terceira revelação, lá em 1857, quando surgiu a doutrina espírita através de Allan Kardec. A doutrina espírita, né? E a doutrina espírita trouxe pra gente o quê? Conhecimento, né? Então, juntos os três, a lei, o amor e o conhecimento. A gente tem aí, né, um conjunto de situações que vão levar para nós aqui a condição do autoconhecimento. E também saber, né, existem, né, leis, as leis da natureza, as leis da vida, são as leis de Deus. A gente precisa compreender essas leis. Essas leis do mandamento, dos 10 mandamentos, são leis, né, para a gente aprender a se comportar, né? Essas leis eram as leis comuns, né? As leis. Mas esses 10 mandamentos, a primeira parte era amar a Deus, a segunda parte era amar ao próximo como a si mesmo, né? Era não matar, não roubar, né? E aqui, né, com a revelação, a gente tem as informações, né? Ou seja, nós temos uma confirmação daquilo que Jesus trouxe, e que já vem, isso faz parte do nosso conhecimento enquanto humanidade. A gente já sabe disso. A gente não tem, desinformação, mas veio assim, para nós de uma forma didática. Veio tudo arrumadinho para a gente entender. Porque se você pegar o livro dos Espíritos, né, depois dele vem mais 4 livros. A partir do livro dos Espíritos vem 4, né? A primeira parte dele, a segunda, a terceira e a quarta parte dele, cada um num outro livro. O livro dos médiuns, o Evangelho do Espiritismo, né, a Gênese, o céu e o inferno, né? Então, eles são o quê? Ele traz para a gente tudo organizadinho, para a gente compreender melhor, né? A gente ter assim uma visão mais, né, organizada e que existe, né? Que existe o plano espiritual. Que na verdade nós somos de lá, nós estamos aqui num instante de aprendizado. Nós ingressamos na escola e esquecemos de dar onde a gente veio, né? E depois a gente vai retornar para lá, né? A gente retorna para casa.
A gente não está em casa, nós estamos numa escola, ou num hospital, né? Ou numa prisão, depende, né, de como que a gente vai enxergar isso, né? Nesse planeta. Aqui, são as oportunidades que nós temos de vivenciar aquilo que a gente aprendeu lá. É na prática, né? A gente tem a teoria, não tem? Então, a gente tem a teoria e aí vem para cá para poder colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, ou seja, nosso estágio, né? Nosso estágio. Então, são esses aqui. Aquela, né, a parte onde, né, de Darmon, né, se baseou para organizar. Pode passar para o próximo, por favor? E aqui a outra sequência, na segunda linha, né, de tempo da terceira revelação, né? Então, a história do Espiritismo em si, né? A partir de quando surgiu o Espiritismo, como é que foi isso, né? Então, a revelação em si, né, que foi lá no período em que Kardec começou a organizar todas as perguntas que ele fez, que foram as manifestações, né, que houveram em várias partes do mundo, né? Tem as irmãs Foques, aí tem as outras manifestações, em que, a partir disso, ele começou a organizar. Daí ele percebeu que isso era algo maior do que apenas, né, manifestações, que isso tinha um propósito que era, né, o de orientar, de educar, né. Aí o Espiritismo no Brasil, né, que veio com o Bezerra de Menezes, principalmente, né, porque ele criou a primeira federação lá no Rio de Janeiro, né, e ele criou, né, pela lei, né, ele foi um político também durante uma época da vida dele. E aí ele conseguiu fazer isso, mas ele dava preferência sempre a ser médico, né? Para ajudar as pessoas, né? E ele, né, dava tudo que ele tinha, né? Então, né, ele dava tudo, né? Para ajudar as pessoas a, né, estarem bem. Por isso que ele lá no espaço, ele com essa dedicação e esse interesse em ajudar as pessoas, todos aqueles que pensavam como ele se juntaram nele lá, vamos trabalhar, vamos todo mundo junto aí, vamos fazer, quem tem que fazer? Como tem que fazer? Não é só o que tem que fazer, como? Né? Como que a gente pode ajudar? Às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe fazer nada. O que a gente faz? Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que aprender, tem que estudar, né? Tem que ver qual é a organização que está sendo apresentada para a gente poder desenvolver algum trabalho produtivo. Né? Porque muitas vezes a boa vontade não é suficiente. Você tem que saber como, do que, como, até qual objetivo. Então, e a rede de obras sociais, né, que foram desenvolvidas para auxiliar as pessoas. As obras sociais, elas, na verdade, elas vão auxiliar as pessoas nas suas necessidades materiais, mas vai ajudar as pessoas a despertar nelas o sentimento do amor, né? O sentimento de fraternidade mesmo, né? De um auxiliar o outro e despertar nelas essa capacidade de, né, são os potenciais, tornar aqueles potenciais que estão ali nela em potenciais ativos, né, potenciais ativos, porque dali muitas vezes saem, naquela situação saem, né, pessoas que podem auxiliar os outros e aí ampliar essa rede, né, de auxílio, para que ninguém mais precise. Chegar num momento em que as pessoas tenham o que é necessário sem precisar de ficar passando necessidade, né? E isso é uma questão de maturidade espiritual também, né? É uma questão de maturidade espiritual, porque se eu estou passando necessidades, eu estou precisando compreender algumas coisas na minha vida, né? Nada acontece por acaso. Uma pessoa não está sofrendo uma situação só por sofrer, né? Ela está passando ali necessidade financeira, né? Ela está vivendo uma situação sem recurso nenhum. É uma oportunidade de despertar alguma coisa naquele grupo que está vivendo ali naquela família, por exemplo, que está passando necessidade, e estendendo a mão a essa família, auxiliando essa família, a gente vai despertar o que nelas? Elas ficam gratas? Tem algumas que não, né? Mas não importa. Uma hora de despertar, né? Então, aí, né, os trabalhos coletivos, né, a atuação das fraternidades do espaço, nesses trabalhos também, eles estão sempre atuando. A gente acha que eles não estão, não estão. Muitas vezes são fraternidades que a gente nem imagina que possam existir, porque tem uma lista de fraternidades, né,
com a quantidade de pessoas que estão ali atuando, com quem é o dirigente principal, mas existe muito mais do que a gente possa imaginar, porque tem de outros países também, né? De outros países que vêm, né? Inclusive vieram para cá ajudar na época, vieram nós estamos organizando, vieram de outros países lá do deserto, veio da Índia, né? Veio do Oriente. Aí, né, os trabalhos coletivos, né, aí em 1936 em diante, né, a assistência espiritual, daí surgiu o curso de médium também, né? O curso de médium surgiu por quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Essas fraternidades, elas ficam aonde? Tá bom, espaço, mas assim, tem lugares específicos? Todas ficam juntas? É um lugar para isso? Ou é espalhadas no plano espiritual? Depende delas, né? Depende, porque tem fraternidades que tem, por exemplo, Nova Alvorada, ela tem, né? Ela tem um local. Muitas vezes elas estão atuando no local específico, mas se ela é muito ampla, né? Então ela pode se subdividir, né? Elas assim, elas vão andando. Tem algumas que vão andando, né? Elas, aonde for precisar, elas se movem, né? Elas não ficam fixas, né? Algumas ficam, por exemplo, nosso lar que a gente conhece, né? Ela fica ali, né? No Rio de Janeiro, nosso lar, né? Aqui também em São Paulo tem uma gigantesca, né? Lá em Minas também tem, inclusive tem até aquele Hospital Esperança, né? Criado pelo Eurico Massanuco e a Maria Roberta Cravo, né? Então tem, né? E elas, dependendo do tipo delas, elas andam, né? Elas não ficam fixas num lugar, né? Elas vão andando, ou elas subdividem, vai depender do tipo de ação que é necessário e assim, a situação que elas estão precisando atuar, né? Mas existem, né, agrupamentos, né, no espaço, né? Por exemplo, do deserto, eles vieram para cá, né? Eles são lá do deserto, onde do deserto? Lá no Saara, né? E eles vieram todos para cá. Por que eles vieram para cá? Porque a necessidade era atuar aqui. Por quê? Para fortalecer o Brasil, para receber toda aquela leva de pessoas que viriam da Europa para cá, fugindo da guerra, e com a guerra lá, a parte espiritual estava bem comprometida, estava difícil atuar espiritualmente lá. Então eles vieram para cá, né? Para atuar aqui. E uma vez que se estabeleceu uma ordem, organizou, fundou, ali ele consolidou, aí eles vão deixar talvez alguns aqui, ou deixam os outros segmentos, aí vai depender, né? Então não tem assim uma coisa que pode falar, é aqui, vai ali, né? Depende da ação dela. E tem umas que são gigantescas, né? Com milhares de pessoas integrando essa fraternidade. E aí, então, ali nos trabalhos coletivos, então, vi assistência espiritual, curso de médium e a escola de aprendizaje do Evangelho. Aí eu perguntei, por que o curso de médiums, né? Qual é a importância do curso de médiums? Educar, né? Nos conhecer e educar. As nossas potencialidades de mediúnicas, né? E como agir, né? Como De que agir. forma vai ser usada a mediunidade? De que forma como vai ser usada a mediunidade? Também, né? Da minha forma, não. Você vai educar uma vez que você se conhecer, né? Saber o que eu tenho, o que eu oferecer, né? Assim, demais, né? Pode. Também preparar a pessoa para que saiba utilizar a energia que ela tem, o dom que ela tem, para poder contribuir com a... Exatamente. E quando a gente não tem isso educado, a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, né? Eu estou ouvindo coisa, estou sentindo isso, estou vendo, sabe, coisas, né? Estou sentindo, na minha casa, tá assim. As pessoas ficam perturbadas. São tratadas como loucas, né? São tratadas como loucas, muitas vezes, né? Então, com isso, educa e orienta, né? A pessoa não vai assim, agora que eu fiz o curso, eu tenho que trabalhar com o médium. Depende, né?
Porque muitas vezes não é só trabalhar com o médium, muitas vezes, se você se conhecer, saber se controlar, a gente pode ajudar de muitas formas, né? Sem precisar necessariamente fazendo isso. Mas é uma forma mais objetiva, mais direta, né? E ajuda bastante, porque é também uma assistência, é um auxílio. Um espírito, né? Que se ele está perturbando, é porque ele está precisando de amparo, ele está precisando de orientação, ele está sofrendo. Ele está sofrendo, ele precisa ser ouvido, acolhido, tratado. Né? Então, acho que como a gente, né? Aqui encarnado e desencarnado é a mesma coisa. Pode passar um pouquinho? Então, aqui, né? A capacitação para a autonomia, né? O que é isso? Isso é uma coisa mais atual, né? É a gente ter. Qual que era o que eu falei? Falta 5 minutos? Ó, falta 5 minutos. Então, na fase atual, né, assim, mais recente, nós, vamos dizer assim, parceria, a palavra, parceria, né? Trabalham sua espiritualidade junto com eles. Por quê? Os espíritos, eles estudam também como nós. Então, nós também temos que estudar, porque quando a gente estiver pensando, fazendo, planejando alguma coisa, a gente tem que estudar aquilo, para poder a gente saber fazer. E quando, né, a gente sabe, a gente atua com mais facilidade com eles, porque eles estão entendendo o que nós estamos estudando e nós estamos estudando o que eles estão, né? Aí vai haver uma mescla, estão trabalhando iguais, mãos dadas. Não eles aqui, não, eu sei tudo e você não sabe nada. Não é isso? Né? Até pouco tempo era assim, porque a gente não sabia. A gente não conhecia, não tinha esse trabalho. Mas hoje nós estamos mais preparados para isso. Né? Nós estamos mais preparados. Então, o movimento espírita paulista, né, estava se organizando, tal. Então, aqui já falei dessa parte, né, do laboratório, para a gente organizar, que eu falei lá no começo, que a gente estava se organizando. E o papel do Edgar Mon, como dirigente da federação, enfrentou a tarefa de investigar como organizar um trabalho onde todos os envolvidos colaborassem para o progresso. Pode virar o próximo, por favor? Que aquela parte ali eu já falei logo no início. Aqui, olha, os médios que trabalhavam percebiam, né, com ele, percebiam, por meio da vidência e outros fenômenos mediúnicos, que havia na FESP uma forte atividade organizada no plano espiritual. Para a proteção espiritual, surgiram espíritos cujas vestimentas eram de soldados, à época dos cruzados. Organizavam-se em posições estratégicas para poder conseguir haver a proteção integral no ambiente. Apresentavam-se equipes de espíritos de médicos, enfermeiros, cientistas que se dedicaram desde quando encarnados à área da saúde. Percebia-se que a espiritualidade utilizava métodos muito mais avançados de tratamento. A gente não tem ideia do que eles têm de equipamentos avançados, né, para tratar a gente. A gente nem sequer imagina o que tem de equipamento lá. André Luiz traz algumas coisas no livro dele lá de 1940, coisas que a gente nem imaginava que existia, por exemplo, notebook, celular, que hoje a gente já sabe, né? E com frequência atuavam espíritos de índios brasileiros com grande habilidade para a harmonização dos ambientes, para elevar a atmosfera psíquica, quando encarregada de ideias de angústia, vibrações negativas, né? Então essa coisa de tristeza, de angústia, muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, ou é nossa mesmo, como a gente lidar com isso, né? Então, só que a gente emana, né, energias pesadas, de tristeza, então eles vêm limpo. Por que eles limpam? Para a gente deixar só o ambiente limpo? Para a gente ficar bem também. A gente tirar aquilo da gente, a gente parar de pensar na tristeza e começar a buscar solução, né? Pode fazer o próximo? A maior parte disso aqui eu já falei, né? A constatação de Armon foi o plano espiritual adota a metodologia de trabalho e suas equipes têm treinamentos e especialização para desempenho das diversas tarefas, defesa, proteção, segurança, purificação de ambientes, entre outras. E a FESP se tornou um laboratório de pesquisa para trabalhos espirituais organizados. Lá foram criados métodos de atendimento por meio de classificação e padronização dos passes magnéticos. Foram propostos treinamentos que pudessem ser assimilados pelos colaboradores encarnados, viabilizando a disciplina e a divisão dos trabalhos. A disciplina não é só cumprimento de horário, a disciplina é trabalho. Né? Buscar solução, se empenhar, se comprometer. Né? E a partir de 1940,
esses métodos foram estudados, aperfeiçoados e replicados. Isto é um legado da equipe de espíritos que se identificaram com as fraternidades do espaço. E o trabalho de Armon foi de metodizar. Daí, agora, eu falo pode passar o próximo? A fraternidade do Trevo, né? Que foi a fraternidade que deu todo o amparo, né, principal para haver a organização da escola de aprendizes do Evangelho, né? Então, essa breve descrição de algumas fraternidades do espaço, né? Essa aqui é a descrição deles. Só que eu vou pular, tá? Essa aqui depois, né, a gente vê que está no livro, porque eu já falei delas, tá? Pode passar o próximo? A dos cruzados, a áurea, né? E a fraternidade do Trevo. Então, em 1939, com o início de mais uma guerra mundial, Bezerra de Menezes começa a percorrer toda a casa espírita do Brasil, solicitando socorro das orações e das vibrações. Aquilo que eu falei mais um pouco antes, né? E Edgar Mon propôs atividades das vibrações coletivas e ficou estabelecido que elas ficariam da quinta-feira, das 19h20, né? Das 19h30 até as 20 horas. E este esforço foi valioso para a espiritualidade e uma fraternidade passou a acompanhá-lo. E era um grupo de espíritos que tinham um trevo verde gravado na sua túnica, na altura do coração. Organizavam a coleta de energia, de vibrações, inspiravam os dirigentes dos trabalhos, traziam mensagens mediúnicas de incentivo. Ao se identificarem com a fraternidade do Trevo, seu dirigente apresentou-se como Razim. Você já ouviu falar de Razim? Você não ouviu? Vai passar o próximo? Né? Então, aqui, uma nova etapa, né? A criação de escolas de aprendizes do Evangelho. Então, é preciso vencer a tendência de se resolver problemas pela violência das guerras e a reincidência geral no comportamento egoístico. Mas, para tanto, precisamos compreender as leis universais. Algumas chaves foram trazidas na codificação do Espiritismo. A questão 132 do Livro dos Espíritos, né? A encarnação precisa ser aproveitada para evoluir. Nós nascemos para ser felizes. A questão 625 do Livro dos Espíritos, para evoluir precisamos de uma referência, que a nossa referência é Jesus, né? E a questão 919 do Livro dos Espíritos, o esforço para avançar em busca dessa referência precisa de um método. E a resposta é: conheça-te a ti mesmo. Como Santo Agostinho falava, né? Conheça a ti mesmo. Ou seja, toda noite, antes de dormir, fazer as reflexões. O meu dia hoje foi aquilo que eu precisava, fiz tudo que era bom, né? E pode passar a próxima, por favor? Já acabou, né? Acabou com o tempo? Assim foi que, orientado pela fraternidade do Trevo, o irmão apresenta uma proposta em abril de 50, a Escola de Aprendizes do Evangelho. A princípio foi estendida como curso espírita, foi entendida como apenas um curso espírita, mas ela tem um propósito muito maior, ela tem, né? Porém, seus criadores sabiam que a tônica não era a informação doutrinária, e sim a transformação moral, ou seja, viver o Evangelho, né? Eu acho que só tem mais um slide. Pode passar, por favor? A fraternidade do Trevo foi criada há 2000 anos, depois que o espírito Razim presenciou a crucificação de Jesus. Passado 20 séculos, ele encontrou um público receptivo, que se reunia semanalmente para fazer vibrações, iniciando mais uma vez trabalho na semeadura do bem. A vibração das vibrações coletivas foi o ponto, o elo, em que eles se identificaram e a partir daí houve essa fraternidade. Eu acho que acabou. Só tem um agora e fechou. E aqui então só as referências do nosso lar, no livro do Brasil Coração do Mundo, onde, né, são aquelas informações sobre as fraternidades. E aí acabou. Tá? Muito obrigada. Dúvidas, perguntas? Comentários? Você falou da questão da reunião das fraternidades no tempo da guerra, né, que foi maior. No período da pandemia também houve essa situação, né? Com certeza. Porque eles falam que a guerra às vezes vai mobilizar o mundo para que as pessoas mudem o seu modo de pensar, o seu modo de agir em relação ao próximo. Então a guerra causa uma questão mais forte, porque assim, é muita gente morrendo, quem está lá na Ucrânia, que até agora nada de terminar. E
quando veio a pandemia, em termos era uma guerra silenciosa, porque se morreu muito mais gente. O Brasil teve um dia que morreu mais gente do que nasceu. Teve um dia que não morreu gente. Então, aí é um período que veio e mesmo assim, como foi silenciosa, né, que é uma coisa silenciosa, mesmo assim teve gente, tem gente ainda que não aprendeu tudo isso e continua. Mas é o momento que cada um sabe despertar, porque todo mundo sofre. Só que